Olá, começa agora mais um Momento com Kids, atividade especial da programação do Festival Com Kids Interativo 2022. Eu sou Giovana Botti, editora do Com Kids, e nós vamos falar de direitos das infâncias na internet. O festival deste ano ele tem entre seus temas principais o metaverso e todas as mudanças que ele pode trazer em consumo digital, em experiências de recepção, experiências mais imersivas de recepção e os impactos que isso vai trazer para a mídia e para a indústria de criação na web. Mas o metaverso ainda nem se estabeleceu ainda de forma mais plena e a gente já espera impactos também na área dos direitos. Devem surgir novos desafios nos direitos das infâncias na internet, mais especificamente. E hoje mesmo a gente já lida com grandes dilemas sobre isso. E para falar sobre esses dilemas, a gente recebe hoje uma convidada especial, a Isabela Henriques, diretora executiva do Instituto Alana. Isabela é advogada, doutoranda em Direito pela PUC São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais, Direitos Difusos e Coletivos também pela PUC São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo e pesquisadora em temas de proteção de dados pessoais, ambiente digital e direitos da criança. Olá, Isabela, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite do Festival Com Kids Interativo 2022. Obrigada, Giovana, é um prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra fazer parte do Festival Com Kids 2022, quero agradecer muitíssimo o convite, o gentil convite que você, Daniel Leite e a querida Beth Carmona me fizeram, e eu estou hoje aqui, eu vou fazer uma apresentação, vou dividir aqui a minha tela com vocês, e vocês vão me dizendo se está dando certo. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Isabela, está ótimo. Então, a tela é sua. Eu vou te deixar comandando essa exposição, porque a gente quer ver esses desafios para construir um ambiente digital mais seguro para a criança e adolescente, mas que não se paute pelo cerceamento e que estimula também a participação infantil na web. Fica à vontade, a tela é sua. Muito obrigada, Giovana. Eu vou falar sobre os direitos da criança na internet, os direitos da criança no ambiente digital, que garanta a plena e a sadia fruição das suas várias oportunidades pelas crianças. Sou Isabela Henriques, diretora executiva do Instituto Alana, que é uma organização que tem como missão honrar a criança, ou seja, todas as nossas ações, os nossos programas, projetos, tudo que nós fazemos gira em torno da garantia, da promoção e da proteção dos direitos da criança. E quando eu estiver falando em criança, estarei falando da pessoa de 0 a 18 anos, no conceito da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. Aqui no Brasil, a nossa legislação divide entre 0 a 12 anos criança e 12 a 18 adolescentes. Eu aqui, para facilitar a exposição, porque nós usamos muitos materiais que são internacionais, eu vou utilizar esse conceito da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. E para começar, é importante que a gente saiba quem é esse ser criança, de quem nós estamos falando. E importante aqui é dizer que a criança, ela não é um adulto miniatura. A criança é um sujeito de direitos, a criança é uma pessoa que vivencia um período peculiar de desenvolvimento biopsicossocial. Isso significa que ela tem uma série de garantias e direitos que são relacionados a essa fase de desenvolvimento na qual ela está, por ela ser hipervulnerável. Então, especialmente na primeira infância, que é o período de vida que vai dos 0 aos 6 anos de idade, a criança está numa fase muito sensível do desenvolvimento humano. Essa lâmina aqui mostra, vocês podem ver que ela começa ali de meses até 1 ano de idade, a gente vê nas curvas que esse é o ápice, é o ponto mais alto do desenvolvimento de algumas das funções que são muito importantes no desenvolvimento humano. Então, nós temos a função cognitiva, a de linguagem, a visão, a escuta. É nessa fase de vida, nesses primeiros anos, que essas funções se desenvolvem de uma forma
muito grande, e quando nós teremos as conexões neuronais de uma forma tão expandida que nunca mais, ao longo de toda a vida da pessoa, do ser humano, isso vai se dar dessa forma de novo. Daí que se considera a primeira infância uma janela de oportunidade para que políticas públicas e que incentivos sejam feitos ao longo dessa faixa etária, né, de 0 a 6 anos de idade, por ser muito importante. Mas não é só a primeira infância, o período bastante importante de desenvolvimento da fase da infância e da adolescência. Também a adolescência é um período peculiar de desenvolvimento cerebral. A Unicef recentemente lançou um documento que já traz essa discussão, chamando a adolescência de uma nova segunda janela de oportunidade para implementação de políticas públicas, para incentivos ao desenvolvimento infantil. Porque também nesse período, especialmente entre as idades de 9 a 14 anos de idade, é um período em que a criança e o pré-adolescente, eles têm um desenvolvimento bastante, pleno em relação às capacidades cognitivas. E é um momento em que a criança também fica muito vulnerável a tudo que acontece ao seu redor. Então, quando a gente olha esse gráfico, que ele é retirado desse documento do Unicef, nós podemos verificar isso, justamente que se ela recebe estímulos positivos, ela vai ampliando e desabrochando de uma forma positiva, mas também estímulos que o ambiente traz que sejam negativos, eles também prejudicam o desenvolvimento humano nessa faixa etária, porque nós sabemos que o desenvolvimento ele tem dois estímulos, né? De um lado, a natureza, do ponto de vista do desenvolvimento genético, e do outro lado, o ambiente, né? Nature and nurture, né? Que a gente costuma dizer, justamente porque o ambiente também é muito importante. E quando nós pensamos no ambiente digital e pensamos na internet, nós temos o fato de que a criança e o adolescente, as pessoas de 0 a 18 anos de idade, elas representam no mundo todo 1/3 dos usuários de internet. Esse dado, que foi retirado dessa pesquisa de 2017, ele também corrobora com o dado que nós temos no Brasil, da pesquisa TIC Kids Online de 2019. Essa foi a última TIC Kids que foi lançada no Brasil, ainda que já tenham sido feitas outras, mas por conta da pandemia elas ainda não foram lançadas. Nós temos 89% das crianças de 9 a 17 anos de idade usuárias de internet. Isso significa que praticamente todas as crianças já estão na internet. É claro que nós temos ainda um contingente grande de crianças sem acesso, mas a imensa maioria de crianças já tem acesso e é usuária, frequenta esse ambiente digital. Isso mostra que nós temos por volta de 1/3 de usuários de internet no Brasil que são crianças e adolescentes, porque nós temos 33,33% de pessoas de 0 a 18 anos no território brasileiro. E outro dado que é bastante relevante quando nós pensamos em ambiente digital é esse segundo dado aqui, de 95% de crianças e adolescentes dessa faixa etária de 9 a 17 anos que acessam a internet predominantemente pelo telefone celular. E isso vai ter relação direta com a forma e a fruição desse ambiente digital, as capacidades que esses dispositivos têm, que permitem ou não permitem, uma maior fruição da criança em relação a todas as possibilidades que ela pode ter na internet. Ainda que nós, quando temos o uso exclusivo de telefone celular, 73% se dá justamente com as crianças e adolescentes que vivenciam nos lares mais pobres do país. E aqui um outro dado que é bem relevante quando nós pensamos o que as crianças estão fazendo na internet, nós vemos que 48% dos canais de maior audiência do YouTube no Brasil são justamente aqueles que abordam conteúdo infantil. E isso mostra como o contingente é enorme de crianças e adolescentes nesse ambiente. Como eu falava antes, é muito importante que a gente olhe para esse ambiente para entender como que está se dando o desenvolvimento e a garantia dos direitos de crianças de uma forma holística, de uma forma ampla. Porque o desenvolvimento, ele diz respeito ao indivíduo, mas ele tem relação direta com a família, com os amigos, com a família estendida, com a escola, com o que acontece na vizinhança, com a mídia que é usufruída, que é consumida pela criança, assim também pela cultura, pelas condições sociais, pelo direito, e daí a importância de que a gente atente para cuidar do ambiente no qual as crianças percorrem, inclusive os ambientes digitais,
para que a gente possa cuidar efetivamente das crianças, especialmente porque elas estão muito imersas já no ambiente digital. E quando nós pensamos de uma forma mais ampla desse ambiente, pensamos na sociedade onde nós estamos, qual que é a característica que nós temos hoje? Nós temos uma sociedade informacional, hiperconectada, sociedade do espetáculo, do hiperconsumo, que tem como prevalência no ambiente digital um modelo de negócio que é baseado na exploração comercial. Isso significa que nós temos um ambiente digital que ele é comercializado e com uma vigilância ubíqua. Então, diferente daquela proposta lá atrás, quando a internet surge, de ser um espaço amplamente democrático, em que as liberdades todas estivessem garantidas, o que nós temos hoje é um ambiente que tem como riscos também violações de privacidade, violações de segurança, inclusive do ponto de vista físico, sexual, mas também moral e psíquica, violações de liberdade, discriminação, exploração comercial. E dentro do tema de exploração comercial infantil, nós temos um design que muitas vezes ele é persuasivo, que ele tem uma finalidade comercial, ou seja, os produtos e os serviços acabam sendo todos desenvolvidos com uma finalidade específica que é comercial, que se dá especialmente por uma coleta massiva de dados e pela comercialização desses dados. E isso faz com que o trabalho infantil artístico também ele seja muito comum, né? Então, quando a gente pensa especialmente nos influenciadores digitais mirins, né? Como que isso se dá no ambiente digital, quando nós temos a microsegmentação publicitária, que também é decorrente dessa coleta massiva de dados de crianças para a criação de perfis, de clusters, né? Em relação a suas vontades, seus desejos, e aí essa publicidade ser microsegmentada. Nós temos o sharenting, que é um fenômeno que envolve as famílias, quando pais, mães de crianças acabam expondo imagens de seus filhos, histórias cotidianas, vivências cotidianas das crianças no ambiente digital, na internet, que também é fomentado justamente por esse modelo de negócios extremamente comercializado das plataformas, em que cliques e curtidas eles são estimulados justamente para que as plataformas tenham um maior volume de interação e com isso possam coletar ainda mais dados e esses dados serem comercializados. Né? E nós temos o mais grave em relação a tudo isso, que é a modulação comportamental. Né? Então, a partir dessa coleta massiva de dados e dessa análise desses dados, em que é possível entender quais são os desejos, as vontades, os hábitos das pessoas, até mesmo fazer o que nós chamamos de uma predição comportamental. Eu sei que aquelas pessoas gostam bastante de determinado assunto, de determinado conteúdo, então eu consigo prever quais serão os próximos atos e passos. Isso ficou muito notório quando nós tivemos o caso, o grande escândalo da Cambridge Analytica, né, que trouxe aí toda a discussão sobre modulação comportamental para fins eleitorais. E aí, quando a gente pensa em ambiente digital, hoje em dia não dá para pensar em ambiente digital e internet sem falar sobre inteligência artificial, né, que acaba sendo a grande tecnologia que está por trás, que tem se desenvolvido a passos largos junto com o ambiente digital, justamente por conta dessa coleta massiva de dados que alimenta os algoritmos de inteligência artificial para que eles possam, então, ser mais bem-sucedidos nas análises, nas predições. E quando nós pensamos nas redes sociais, qual é o nosso o raio-x que nós temos em relação a crianças, né? E esses dados, eles vêm de um pedido que foi feito do Unicef à Escola de Direito da Universidade de Berkeley e que está disponível no memorando sobre justamente os direitos das crianças e internet. Então, quando nós pensamos especialmente no caso do YouTube, que é o exemplo que está lá colocado nesse memorando, nós temos que o crescente número de usuários do YouTube são crianças, ainda que essa seja uma rede social que não foi pensada nem planejada para ter como consumidores crianças. Inclusive, seus termos de uso, eles não preveem a possibilidade de crianças navegando na plataforma, né? É uma plataforma que é dirigida a pessoas com mais de 13 anos de idade. Então, ainda assim,
Há pesquisas que mostram que esse é o principal meio de entretenimento de pessoas de até 5 anos de idade, em que pese esses termos de uso não recomendarem a utilização da plataforma para essa faixa etária, e em que pese existir um conteúdo vastíssimo que é justamente focado em crianças. Por quê? Porque justamente elas são responsáveis por bilhões de visualizações, e aí elas acabam sendo também alvo de uma coleta e tratamento de dados enorme, que gera a publicidade microsegmentada que é decorrente dessa perfilização, e num ambiente em que a publicidade acaba sendo onipresente sem que as crianças sequer percebam que isso se dá. Então, a necessidade de uma garantia dos direitos de crianças por design, né, esse memorando fala muito sobre isso, e o que significa isso? Significa que o desenvolvimento dos produtos e dos serviços que são usufruídos por crianças, ainda que eles não tenham sido desenvolvidos especialmente para crianças, mas desde que eles sejam usufruídos por crianças, que eles possam vir a ser, eles precisam considerar as crianças desde o design, né? Especialmente aqui no caso de redes sociais, nós temos ainda o risco de que, em média, a 3 cliques de visualizações, é possível que uma criança acesse um conteúdo que seja considerado um conteúdo adulto, um conteúdo que seja perturbador, né, de acordo com esse memorando. Claro que nós sabemos que os riscos não significam danos. A possibilidade da criança navegar no ambiente digital, não necessariamente, ainda que existam riscos, não necessariamente ela alcançará esses danos, mas é importante que a gente tente garantir um ambiente digital que tenha menos riscos, que esses riscos sejam mitigados, para que ela possa usufruir o ambiente digital de uma forma plena e sadia, e que inclusive, quando necessário, ela possa lidar com eventuais riscos aos quais ela seja exposta. E aqui nós temos alguns exemplos de como que o tema da exploração comercial está sendo lidado, está sendo visto ao redor do mundo, né. Então, um primeiro item aqui mostra a junção de várias organizações, inclusive o Instituto Alana, da qual eu faço parte, com outras organizações ao redor do mundo, a Five Rights do Reino Unido, o CCFC dos Estados Unidos, Global Action Plan também do Reino Unido, e mais diversos ativistas e pesquisadores bastante renomados do mundo inteiro, exigindo que as grandes empresas de tecnologia parem de coletar dados pessoais de crianças de até 18 anos de idade para fins de segmentação publicitária, né? Hoje, o que se tem é que empresas de publicidade no ambiente tecnológico, elas coletam 72 milhões de pontos de dados sobre uma criança até ela chegar aos 13 anos de idade. Isso é muito diferente em relação ao que nós, adultos, vivenciamos nas nossas vidas, porque essas crianças, elas vão deixando, além de tudo, rastros digitais, né, ao longo de toda a sua vida, que poderão, inclusive, interferir na sua vida adulta mais para frente. Nós temos também o caso de um pai que ingressou com uma ação contra o Google, justamente por discutir a mineração de dados pessoais de 5 milhões de crianças no Reino Unido, com menos de 13 anos de idade, no YouTube, que é uma plataforma que não é adequada para crianças com essa faixa etária, mas que não vem a público e que não diz isso de forma explícita, né, para além dos seus termos de uso. E ainda no mesmo sentido, o FTC nos Estados Unidos fez um acordo com o Google que implicou no pagamento de uma multa de 170 milhões de dólares justamente pela coleta ilegal de dados de crianças com menos de 13 anos, né? E aqui tem algumas informações de como que se dá esse acordo, mas o que é interessante de trazer aqui para o âmbito dessa nossa conversa é que uma parte do acordo, inclusive, destina 100 milhões de dólares para a produção de conteúdos adequados ao público infantil ao redor do mundo. Na educação, nós temos também um ambiente digital cada vez mais vasto e mais a inteligência artificial sendo utilizada, especialmente no pós-pandemia, quando todas as crianças ao redor do mundo, enfim, a grande, imensa maioria, acabou tendo que migrar para o ambiente remoto para manter o seu direito à educação. Nós temos já, então, um mercado que ele é projetado para exceder 6 bilhões de dólares até 2024, ou seja, são cifras enormes. Ele tem como potência, como benefício, trazer ferramentas para estudantes, professores, para o próprio sistema de educação, ajudar
pessoalmente aquelas crianças que precisam de apoios específicos no seu desenvolvimento educacional, especialmente crianças com deficiência, mas por outro lado também implica em riscos, como riscos à privacidade, risco à discriminação, o fato da criança estar sempre se sentindo vigiada faz com que ela tenha acabe tendo sua liberdade de expressão cerceada por uma autocensura mesmo, que pode implicar na dificuldade dela de ter garantido o seu direito ao erro, né? Ela tem medo de errar, então ela não se coloca, não se expõe. Daí também a importância de que o design seja inclusivo, de que o olhar para o design seja também garantido, né? E aqui já existem muitas pesquisas ao redor do mundo que mostram, por exemplo, como sistemas de inteligência artificial utilizados nos ambientes escolares, eles podem trazer danos ao longo da sua utilização, como, por exemplo, em relação a reconhecimento facial, que já são bastante conhecidos pelos vieses e que implicam em discriminação. Aqui a gente tem um exemplo bem interessante que se deu no Reino Unido, quando o país precisou cancelar os seus exames escolares nacionais que davam entrada aos estudantes às universidades, e eles então criaram um algoritmo que deveria predizer, né, fazer previsões de como que se daria eh, a, como que se daria a avaliação desses alunos nas provas, para que então, através do algoritmo, esses jovens, esses adolescentes pudessem então receber as suas notas que pudessem garantir sua entrada na universidade. E esse sistema, ele acabou ignorando os talentos individuais, ele considerou o coletivo das escolas, e ele acabou rebaixando as notas de alunos que eram muito bons alunos, mas que estavam em escolas que tinham baixo desempenho. E com isso, no final das contas, ele acabou privilegiando alunos de escolas privadas, alunos, na sua maioria, brancos, e mais com condições socioeconômicas privilegiadas, em detrimento dos alunos negros que viviam em bairros com mais privações. Isso fez com que grande parte desses alunos fizessem uma greve, uma manifestação. Foi talvez a primeira manifestação, primeira passeata que aconteceu contra um algoritmo e fez então com que o Reino Unido tivesse que rever essa utilização desse algoritmo, né? Esse é um dos diversos exemplos que a gente poderia tratar aqui sobre o uso da inteligência artificial na educação. E quando a gente pensa em ambiente digital, a gente hoje não pensa só em telas, a gente também pensa em outros vários dispositivos, como é o caso dos brinquedos conectados, que também são um ambiente de muita potência e fruição para as crianças, especialmente, né? Parte da internet das coisas, né? Os brinquedos conectados. O que eles têm de positivo? O design antropomórfico, como esse robozinho que está aparecendo aqui na tela, ele gera confiança, então ele ajuda, ele pode incentivar em processos educativos, ele pode incentivar crianças com determinadas deficiências, ele pode brincar também com as crianças, mas ao mesmo tempo também traz os riscos à privacidade, os riscos de segurança, né, como é o caso, por exemplo, das bonecas Keila e da boneca Hello Barbie, né, que já foram descontinuadas justamente porque elas ainda não conseguiram alcançar aí um padrão de segurança que seja o ideal, né? Então, a boneca Hello Barbie era uma boneca que tinha inteligência artificial, ela servia como um dispositivo que se conectava a uma rede de Wi-Fi e ela conversava com a criança. Então, a criança ia conversando com ela, falando das suas preferências, respondendo as perguntas dela, e a partir daí ela ia respondendo por meio do algoritmo da sua inteligência artificial, guardando as informações sobre a criança. Então, tudo que acontecia no ambiente em que a boneca estava, acabava sendo gravado e que trazia uma série de implicações em relação à segurança das crianças, mas também, ao mesmo tempo, do ponto de vista de discussões como essa que eu estou trazendo aqui na tela, ela trazia uma série de publicidades, né? Ela conversava com a criança sobre produtos variados e sem que a criança percebesse, ela dava indicações de produtos e fazia com isso uma publicidade velada que a criança não entendia, para além de várias questões que foram suscitadas sobre a segurança do dispositivo e a possibilidade de pessoas mal intencionadas ingressarem e passarem a ouvir essas conversas, né? Então, esses são alguns dos exemplos, né? E quando a gente
gente pensa na tecnologia digital, a gente sabe que ela não é neutra, que ela reflete valores e interesses de quem influencia a sua concepção e o seu uso, ela também é fruto das mesmas estruturas de poder e de desigualdade que operam na sociedade, e que a grande questão é que ela não só reproduz tudo isso, mas ela, justamente porque ela tem uma capacidade massiva de impacto, de influência, e de pervasividade, ela tem capacidade de exacerbar essas desigualdades existentes em vários contextos no âmbito das múltiplas infâncias e das múltiplas adolescências, né? Especialmente quando a gente tem aí a interseccionalidade com a sobreposição de identidades sociais em situações de opressão, de dominação. Então, aqui como um último exemplo, tem esse caso da utilização de sistemas de reconhecimento facial para fins de segurança pública. Esse caso foi utilizado na cidade de Buenos Aires e que mostra que, dentre o banco de dados que a cidade tinha, o suspeito mais jovem, ele, como suposto criminoso, teria 4 anos de idade, justamente porque o sistema não estava acurado. Os sistemas de reconhecimento facial, eles têm sido criticados ao redor do mundo. Quando a gente pensa em faces, imagens de crianças, ele ainda tem mais problemas, justamente porque os bancos de dados desses sistemas, na imensa maioria, eles são compostos por faces de pessoas adultas, né? Então, ele gera mais vieses quando se trata de crianças e adolescentes. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente chega à conclusão de que as crianças, elas precisam ser protegidas na internet e não da internet. Para, como a Giovana falou no começo da nossa apresentação, que a criança possa usufruir desse ambiente digital na sua maior potência, e não que ela seja cerceada, que ela seja alijada da internet, né? E para isso nós já temos no Brasil uma série de leis que garantem, seja os direitos da criança, seja os direitos da pessoa em relação à internet. Então nós temos a Constituição Federal, que já traz a proteção de dados pessoais como direito fundamental, já traz os direitos da criança no artigo 227, tem a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que foi recepcionada pelo Brasil. Temos o comentário geral número 25 do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, que eu recomendo muitíssimo para quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema, nessa discussão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, o Marco Legal da Primeira Infância, a Resolução 163 do CONANDA, que trata do tema da publicidade, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E, muito brevemente aqui, porque o nosso tempo está correndo, nós temos o artigo 227, que traz a criança como absoluta prioridade, ou seja, sendo dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança todos os seus direitos fundamentais. Então, todos nós, famílias, sociedade e Estado, temos esse dever. Já o ECA, ele traz esse artigo 227 de uma forma mais detalhada e diz que nenhuma criança pode ser objeto de qualquer forma de violência, de negligência, discriminação, exploração, né? Inclusive no ambiente digital. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no artigo 14, que trata especificamente do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, diz que esse tratamento, ou seja, o uso, a coleta de dados de crianças e adolescentes, só pode acontecer se for realizado no seu melhor interesse. Né? Aqui também, o comentário geral número 25 do Comitê de Direitos da Criança da ONU, ele também traz 4 princípios que são super importantes e que devem ser observados: a não discriminação, o melhor interesse da criança, o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento e o respeito à opinião da criança. A criança também deve participar, ela também deve ser ouvida, né? Então, quando a gente pensa em todas essas discussões que estão muito relacionadas ao uso massivo de dados, à utilização desses dados, seja para vigilância, seja para comércio, ele só pode se dar, quando se diz respeito a dados de crianças e adolescentes, se for no melhor interesse deles, né? E esse melhor interesse tem que estar aliado a esse desenvolvimento integral, desenvolvimento holístico da criança, porque a criança, ela tem direito de constituir conhecimentos e valores de forma relacional, valores éticos, valores políticos e valores estéticos. Né? E quando a gente pensa em proteger as crianças no ambiente digital e não do ambiente digital, então nós temos a importância e imprescindibilidade de que seja visto o seu melhor interesse, no caso a caso, que sejam garantidos os seus direitos humanos, seus direitos fundamentais, contra práticas de exploração comercial, que tragam também o direito da criança à desconexão,
Há um autor, o Richard Louv, que ele diz que quanto mais tempo nós todos, especialmente a criança, utiliza o ambiente digital, mais tempo de natureza ela precisa, né? E que também a criança tenha garantido o seu letramento digital e a educação para as mídias. Isso também é fundamental. E como eu falei muito já brevemente sobre os direitos da criança por design, é muito importante que o ambiente digital ele seja constituído de uma forma que ele seja sensível e amigável às crianças. E isso diz respeito tanto à governança corporativa, como as empresas vão disponibilizar seus produtos e seus serviços, e como que elas vão prestar esse serviço, né? De forma que, por padrão, as configurações já sejam configurações que atentem para a importância da garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E aqui eu trago alguns exemplos interessantes que já, enfim, que já foram pensados, como por exemplo esse do Unicef que usou a própria tecnologia para enfrentar um risco importante que acontece no ambiente digital, mas que nesse caso dizia respeito à discriminação contra crianças e adolescentes venezuelanos no Brasil. Então a própria tecnologia ela pode ser uma ferramenta importantíssima para a garantia dos direitos de crianças de forma ampla. E esse Policy Guidance on AI for Children do Unicef, que já está na sua segunda versão, ele é bem interessante e ele traz, através da defesa dos direitos da criança, das lentes da proteção, da provisão e da participação, que vem ali, bebe na Convenção sobre os Direitos da Criança, 9 itens sobre como que uma internet deve favorecer a inteligência artificial, deve colocar a criança no centro, de forma que a criança e o adolescente, né, a criança de 0 a 18 anos, tenham seus direitos protegidos. Então, apoiar o desenvolvimento e o bem-estar das crianças, garantir a inclusão de e para crianças, priorizar justiça e não discriminação para crianças, proteger os dados e a privacidade das crianças, garantir a segurança, fornecer transparência, explicabilidade, accountability para crianças, capacitar governos e empresas com conhecimento de inteligência artificial e direitos da criança. É muito fundamental que todo mundo entenda do que se está falando, né? Preparar crianças para desenvolvimentos presentes e futuros em inteligência artificial e criar um ambiente favorável, né, que coloque a criança no centro, que a criança seja considerada desde o design, como eu falava antes. Aqui também o Age Appropriate Design Code, que é um documento, um código do Reino Unido que está sendo aplicado lá e que traz uma série de especificações de como que o design pode trabalhar a favor dos direitos de crianças e adolescentes, como que as grandes empresas de tecnologia, principalmente, devem trabalhar nessa direção. Do outro lado, nós temos o Digital Advertising to Children, da Academia Norte-Americana de Pediatria, que, entre as suas várias recomendações, traz a expressa proibição do uso de dados, de perfilamento de crianças e adolescentes para microsegmentação publicitária. Um manifesto que o Unicef divulgou sobre a governança dos dados de criança, né, como que os dados de crianças devem ser protegidos. Um recente documento que nós lançamos pelo Alana, junto com a ADC da Argentina e a Data Privacy aqui do Brasil, sobre dados e direitos na infância e adolescência no ambiente digital, olhando especificamente para as questões de Brasil e Argentina, né, com recorte de territorial, olhando para o sul global, né, muito do que a gente acaba consumindo em termos mesmo de legislação, de iniciativas, vem do norte global. É importante que a gente também consiga trazer um olhar específico para as infâncias do sul global e para as peculiaridades que nós temos em um país como o Brasil. E aqui do outro lado, a tradução desse documento que foi feito pela Five Rights Foundation do Reino Unido e End Violence Against Children, sobre como tornar realidade a segurança online para as crianças. E aqui eu trago algumas sugestões, né, de caminhos para a solução. A gente sabe que não existem fórmulas prontas, nem para tornar éticas, inclusivas, as aplicações de inteligência artificial, mesmo para se lidar com o ambiente digital. Essa é uma discussão muito profunda, muito ampla, mas já existem alguns consensos, né, como a necessidade de colaboração entre cientistas, sociedade civil, famílias, formuladores de política, setor privado, governos,
a existência de equipes heterogêneas na elaboração, no design dos produtos que são usufruídos por todos nós, mas aqui especialmente por crianças, né? O fato de que algoritmos são reflexos do comportamento humano, por isso certos vieses podem influir no comportamento do sistema, mesmo quando eles não são expressos explicitamente, né? A necessidade de que certos princípios que já estão bastante acordados ao redor do mundo, né? São mais de 300 cartas já de princípios éticos para a inteligência artificial, que eles sejam observados também quando a gente pensa em direitos de crianças e adolescentes, né? E que o próprio uso de algoritmos para detectar e combater discriminação, o foco na transparência é muito importante, né? É que a inteligência artificial seja utilizada como instrumento de tomada de decisão informada e não necessariamente o decisor em si, e que as crianças participem também, né? E que as crianças também sejam ouvidas, que elas também tenham voz, que elas também façam parte da solução, no sentido de que elas possam ser ouvidas em todas as fases, né? Desde o desenho, no teste, nas auditorias, de novos sistemas de inteligência artificial, de como que esse ambiente digital ele está se conformando atualmente, né? E aqui eu fecho com essa frase da Fei-Fei Lin, que foi ex-chefe de inteligência artificial no Google e professora de Stanford, que ela diz que não existem valores independentes das máquinas, mas não existem, que os valores das máquinas são os valores humanos, né? E que nós então precisamos sair de um ambiente digital que é comercial, persuasivo e vigilantista para um ambiente que seja educativo e promotor de direitos, para que as crianças possam efetivamente usufruir a internet, o ambiente digital na sua maior potência. É isso, muito obrigada. Desculpe se eu me excedi um pouco aqui no prazo. Vou interromper aqui a minha apresentação. Obrigada, Isabela. Obrigada por essa exposição, que foi muito precisa para mostrar o tamanho da complexidade que a gente precisa enfrentar para pensar em direitos das infâncias na internet. E mostra que é preciso debate público, mais comprometimento de vários atores sociais. Não pode se relegar isso a controle parental, a escolas, a sistema educativo formal, enfim, é muito mais complexo. E a gente já tem marcos legais muito importantes, como você mostrou, um arcabouço legal que dá sustância para essa luta, né? Mas falta uma responsabilização mais abrangente, tanto das plataformas, para pensar os modelos de negócio que não sejam só voltados para uso de dados, atenção de dados, mas que se pense na inclusão da pauta da infância desde o início, desde sempre, e não só quando se é acionado na justiça, né? Você deu exemplos importantes aí que mostram que esse debate público está posto com muito mais força em outros países. Reino Unido, União Europeia já discutem como priorizar essas necessidades das crianças na indústria da tecnologia, desde a criação dos softwares até no desenvolvimento das plataformas. Aqui no Sul Global, esse debate público ainda precisa se intensificar mais, né? O Instituto Alana, do qual você faz parte, tem um papel fundamental nisso, puxa esse debate público, que é tão importante, principalmente aqui na América Latina, em que a gente enfrenta um gap digital que é decorrente das desigualdades sociais que a gente enfrenta, né? São milhares de crianças e adolescentes que não têm acesso à internet nos seus domicílios. Você mostrou aí que, sim, o universo é muito grande, mas ainda há excluídos desse universo. E se não tem acesso à internet nos domicílios, não tem, muito menos, a educação digital, educação midiática para lidar com o ambiente digital. Isso acrescenta outro tipo de complexidade a esse cenário, né, Isabela? E como atuar nesse ambiente de tantos desafios? Obrigada, Giovana. Essa pergunta, ela é realmente a pergunta que hoje todos nós precisamos nos fazer, né? Acho que, como a Constituição Federal, eu sou advogada, acabo sempre indo para a legislação, a Constituição ela dá uma dica para a gente, né? Ela diz que é dever da família, das famílias, da sociedade, do Estado garantir os direitos de crianças e adolescentes. Então, como você começou
falando, esse assunto, todos esses riscos, toda essa problemática, ela não vai ser solucionada com a atuação só de uma dessas esferas, né? Todos nós vamos ter que trabalhar coletivamente, conjuntamente. A gente tem, historicamente, um lugar em que a mãe, as famílias, de uma forma geral, são sempre as responsáveis, né, por tudo que acontece nas infâncias, né? A gente costuma, como sociedade, culturalmente, apontar o dedo sempre, mas é porque isso está acontecendo porque a mãe deixa ficar muito tempo na frente da tela, ou porque a mãe não está olhando o que a criança está consumindo, isso é responsabilidade dela. Mas é claro que a gente sabe que a questão é muito mais ampla, ela é muito mais complexa, e que as famílias sozinhas também não têm como enfrentar, né, todo esse desafio, né? Então, quando nós pensamos nos desafios que as plataformas trazem e como elas são construídas, e elas trazem um design que justamente se aproveita muitas vezes das suscetibilidades e das vulnerabilidades das crianças, né? Então, nós temos aí aquele documento do Unicef que fala sobre a segunda janela de oportunidade na adolescência. Ele mostra como as crianças na faixa dos 9 aos 14 anos, elas são suscetíveis a recompensas. E aí, quando a gente vai para o ambiente digital, a gente vê como todos os jogos online, eles trazem com muita força essa questão das recompensas. Então, como que a mãe ou a família sozinha vai conseguir lutar com algo que está utilizando, inclusive, muitas vezes, da ciência comportamental, não para potencializar necessariamente, mas muitas vezes de uma outra forma, né? Então, que a gente consiga utilizar todos esses conhecimentos que a tecnologia traz e que o ser humano construiu para melhorar e ampliar a capacidade de todos nós, inclusive de crianças e adolescentes. Quando você fala do gap que a gente tem, no Brasil a gente tem quase 4 milhões de crianças que não têm acesso à internet ainda, é um número absoluto muito alto, né? Então, nós temos ainda muito a ser feito, né? E como você mesma disse, né, o Brasil, por ser um país onde não estão sendo desenvolvidas, não é o centro, né? O centro do desenvolvimento tecnológico está no norte global, né? Onde a inteligência artificial está sendo super desenvolvida do ponto de vista tecnológico, onde a internet surgiu, e também quando a gente olha do ponto de vista de regulação, a gente vai olhar para as leis de proteção de dados pessoais na Europa, as primeiras leis datam da década de 60, e nós temos a nossa agora recém-publicada, né, a nossa LGPD. Então, é claro que nós estamos vivendo, eu acho que o grande desafio que nós temos no Brasil é que nós vivemos, tal qual os países do norte global, os mesmos desafios do ponto de vista do que a tecnologia traz, tanto do ponto de vista daquilo que é positivo, quanto daquilo que são os riscos que ela traz, mas nós ainda temos que lidar com questões relacionadas a direitos humanos, direitos fundamentais, que são comezinhas, né? Nós estamos ainda discutindo no Brasil, nesse ano de 2022, uma gama enorme de crianças que estão passando fome, né? Então, ao mesmo tempo que a gente discute o desenvolvimento tecnológico de ponta, de como que a inteligência artificial pode interagir com a criança, a gente tem que discutir questões relacionadas a situações de extrema desigualdade socioeconômica, vulnerabilidade social que nós temos no país, né? E aí eu acredito, e eu sou uma entusiasta das tecnologias digitais, que elas também possam vir para ajudar, né? Eu acredito que elas existem, né? Elas foram lá atrás, a internet, todo esse desenvolvimento, ele foi pensado nesse sentido, né? Então, acho que a gente precisa fazer esse caminho voltar um pouco para esse eixo, no sentido de que a gente use a tecnologia digital a nosso favor ainda mais. Agora, isso significa, sem dúvida nenhuma, que nós precisamos de um esforço maior, tanto do ponto de vista regulatório, porque ficou muito claro ao longo da última década que a autorregulamentação sozinha, ela não está dando conta, né, desses desafios, né? Ela é muito importante, sem dúvida nenhuma. Iniciativas de compliance são super fundamentais para que as empresas, as grandes, as big techs, elas olhem para a forma como elas estão disponibilizando produtos e serviços, mas a regulação que ela começa a vir, ela se mostra necessária. E é nesse caminho que nós estamos vendo a Europa
especialmente iniciando de uma forma de vanguarda essa caminhada, né? Então nós temos tanto a lei deles de proteção de dados pessoais mais recente, a GDPR, na qual nós também, como país, nos espelhamos para fazer a LGPD, mas também, como eu trouxe aqui, o Design Code, né, um código que olha para o design, que traz os direitos da criança desde o design, que traz certas regras, que determina que certas iniciativas sejam feitas por padrão, né, para benefício, para garantia do melhor interesse de crianças, e agora com toda a discussão que começa a existir em cima de um texto, né, para a regulação da inteligência artificial. Todo mundo precisa olhar para isso, sem dúvida nenhuma, as famílias têm a sua responsabilidade, é claro que tem, as escolas precisam estar atentas, né, então as crianças precisam ser educadas para esse futuro, né, diferente de nós que não tínhamos internet quando éramos crianças, as crianças hoje já estão absolutamente imersas, então muitas vezes, mesmo que com todas as dificuldades de acesso que nós ainda temos no Brasil, como a pesquisa TIC Kids mostra, as crianças estão no telefone celular, e o telefone celular ele pode ser a porta de entrada para esse ambiente digital, as crianças estão nos games, então como que a gente garante que elas tenham uma educação também para lidar com os desafios que o ambiente digital vai colocar à frente delas, né? Então é muito importante que as escolas estejam atentas a tudo isso que está acontecendo, porque as crianças já estão no ambiente digital, né? Então, e toda a sociedade, né? Todos nós, e o regulador também, né? É importante em algum momento que a gente também acompanhe o que está acontecendo pelo mundo e que a gente, aquilo que for dando certo, que for interessante, porque o que acontece muitas vezes, sem me alongar mais aqui, é que as regulações são feitas em outros países e as empresas, apesar delas serem grandes empresas que atuam em todos os países, também no norte quanto no sul global, no Brasil, na Europa, Estados Unidos, muitas vezes elas têm práticas comerciais diferentes num país como o Brasil, e que são práticas que não são tão benéficas às crianças quanto lá, né? Então isso também é algo para que a gente que está aqui fique atento, que fiquemos atentos, no sentido de exigir que práticas que já são implementadas em garantia dos direitos de crianças em outros países, ou seja, já são possíveis, a tecnologia já permite, que elas também sejam implementadas no Brasil. Então, assim, o que eu posso te resumir de alguma forma é que a caminhada é longa e que todos nós devemos estar envolvidos e alertas a colocar a criança no centro dessas discussões. Maravilha, Isabela. É um alerta importantíssimo para todo mundo, para o público do festival, produtores, criadores, realizadores, educadores, pais, mães. Tem que envolver muita gente numa discussão e intensificar esse debate público. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Nós seguimos com as atividades do Festival Com Kids Interativo 2022. Acompanhe a nossa programação do evento profissional até o dia 25 de agosto, em todas as nossas plataformas, e as atividades do festival vão ficar registradas no canal Com Kids no YouTube. Tchau!